Basicamente, para uma pessoa, né, iniciar uma operação de mineração hoje custaria ali pelo menos 10 milhões de dólares. Então, é um capital que, para pensar em minerar em Bitcoin, já não faz muito sentido. E as outras criptomoedas que a gente tem hoje grandes, elas estão migrando o seu formato de mineração. Mas antes de tudo, galera, eu te peço, tá? Para você que não é inscrito, fazendo favor para você se inscrever em nosso canal. O YouTube vai entender que isso aqui é um conteúdo legal e vai recomendar para mais e mais pessoas. Então, por favor, inscreva-se no nosso canal e curta esse vídeo, não custa nada, ajuda a gente aí. Legal, legal. Então, explicando um pouco primeiro o que é mineração, né? Basicamente, dentro das criptomoedas, a gente precisa de validar as transações. Então, quando a gente fala de cripto, as criptos elas possuem uma infraestrutura em comum chamada blockchain. O que é a blockchain? A blockchain, ela do inglês, assim, se a gente traduzir ao pé da letra, seria cadeia de blocos. Então, imaginem aí um livro-razão, onde você anota ali as transações, tudo que está acontecendo. Só que para você anexar uma página nesse livro-razão e você falar que todas aquelas transações são verdadeiras, você precisa da assinatura de 51% das pessoas que participam daquele ecossistema. Isso seria a blockchain. A blockchain seria esse livro-razão das criptomoedas. Só que para a gente fazer que isso de fato seja verdadeiro e que a gente consiga ali ter algo contínuo nesse aspecto, a gente precisa ali de processar esses dados, de processar as informações. E os mineradores nada mais são do que as pessoas que vão validar e processar esses dados e armazenar esses dados dentro da blockchain. Então eles seriam ali quase que o guardião daquela criptomoeda que eles mineram. Só que, evidentemente, ninguém faz alguma coisa de graça, né? Sim. A gente precisa de um incentivo econômico. E dentro da mineração, a gente criou um incentivo econômico, normalmente é chamado de Coinbase, que é aquela primeira transação que é enviada para o minerador. Então, no momento que o minerador ele valida um conjunto de transações, ele recebe uma recompensa financeira por isso. E isso, assim, é bem legal porque primeiro ficou algo quase que mítico, né? Que, tiveram pessoas que ficaram milionárias minerando com seu computador de casa. Isso porque em 2011, 2012, no início da história do Bitcoin, realmente você poderia ligar ali seu minerador como você tinha pouquíssimos validadores, você não tinha uma concorrência muito grande, e as pessoas conseguiam validar, e ali, às vezes, um único bloco de Bitcoin daria ali para pessoas 50 Bitcoins, 25 Bitcoins, que hoje são alguns milhões de reais e alguns milhões de dólares. Aproveitou, né? Agora já era. Só que, um pouco isso, talvez até as pessoas não tinham nem a dimensão disso, né? A dimensão que isso poderia, de fato, se tornar um mercado institucionalizado. Mas aí o que acontece? Percebendo, né, que existia essa possibilidade, em 2015, 2016, esse mercado começou a ser evoluído. Então, o que aconteceu? As pessoas pararam de utilizar ali o computador ou uma placa de vídeo para minerar, processar os dados, e foram criadas máquinas extremamente específicas para isso. E isso começou a criar um custo muito alto para as pessoas ali, pessoas físicas que queriam adquirir, até que essa atividade se tornou literalmente em escala industrial. Por quê? Pela característica ali do Bitcoin, a sua política monetária tornar o Bitcoin, por exemplo, deflacionário, e a grande maioria das criptomoedas seguirem a mesma linha, você precisa construir um negócio que a gente chama de economia de escala. Então a gente precisa ali de ser cada vez mais eficiente. E nisso a gente começa a surgir ali os grandes rings de mineração. Hoje o Bitcoin, para as pessoas terem ali uma ideia, consome aí um equivalente de energia ali da Nova Zelândia, talvez até um pouco mais que isso, seria algo em torno de 0,6% da energia do mundo, e você tem ali grandes empresas com poder de processamento gigantesco fazendo isso. Então, 3 dos maiores data centers dos Estados Unidos são dedicados à mineração, por exemplo, e nem nos Estados Unidos está a maior concentração disso, hoje está ali na China e na Europa, mas está migrando um pouco. E aí, falando de mineração específico, o que a gente tem, né? Que é um mercado que se tornou extremamente competitivo, é um mercado que se tornou de fato industrial. Então, recentemente a gente fez uma live lá no nosso canal do YouTube, da Mercúrios, com o Bernardo, que ele controla hoje cerca de 2% da hash rate do Bitcoin. Isso, assim, só para ter uma dimensão do tanto que isso é grande, a empresa que ele tem hoje vale ali 680 milhões de dólares e está listada na Nasdaq. Então, assim, realmente é uma escala industrial mesmo. E dentro de tudo isso que ele falou, basicamente, para uma pessoa, né, iniciar uma operação de mineração hoje custaria ali pelo menos 10 milhões de dólares. Então, é um capital que, para pensar em minerar em Bitcoin, já não faz muito sentido. E as outras criptomoedas que a gente tem hoje grandes, elas estão migrando o seu formato de mineração. Elas estão saindo justamente dessa mineração por poder computacional para outros formatos de mineração. Então, o Ethereum, por exemplo, sofreu uma atualização ainda esse ano que vai mudar isso. E aí, por exemplo, não vai ser possível mais minerar Ethereum. Então, assim, particularmente, se eu fosse falar, eu acho que a mineração foi uma coisa que deu muito certo, que funcionou muito bem,
até 3 anos atrás, mas hoje é algo que talvez não seja uma estratégia que faça tanto sentido, porque se você for minerar, você vai minerar ativos ali muito, muito pequenos, que talvez eles não tenham um valor tão grande, e o fato de você estar conseguindo minerar um ativo talvez mostre ali muito mais um risco dele. Não sei se o Danilo... Deixa eu tentar, né, trazer o Orlando aqui pro mundo real, assim, eu sei que vou até pedir desculpa se tiver algum especialista em blockchain, vou tentar fazer uma analogia aqui pro pessoal aqui do seu canal, mas vamos tentar usar uma licença poética aqui para fazer, pra gente se fazer entender. Vamos pensar no mundo real hoje. Hoje o que acontece? Se eu quiser te passar uma TED, a gente vai ter que ir lá num banco e falar para ele, ó, estou passando uma TED, um dinheiro lá, R$100 da minha conta para sua conta, né? Então, o banco vai lá, vai pegar no computadorzinho dele e vai, né, tirar da minha planilha lá, da minha coluna, da coluna Danilo e passar para a coluna Carol, né? Só que na blockchain você não confia no terceiro, você confia numa rede descentralizada, né? Sim. Então é como se você pegasse o papel... tem o poder, né? Exatamente, como se você pegasse o papel do banco, né? Que é aquele cara que está olhando e anotando no livro razão dele e transferisse para um estádio de futebol. Então, digamos que eu queria transferir lá 1 Bitcoin para você. A gente vai lá num palco no meio do Morumbi lotado de gente, e a gente vai falar, ó, pessoal, eu tô passando 1 Bitcoin pra Caroline. Todo mundo tá vendo aí? Daí todo mundo vai lá e anota num caderninho lá deles que eu transferi esse Bitcoin para você. Enquanto isso, sobe um cara no palco e ele junta as páginas, a página que ele tinha anterior com a página que ele tem agora. Ou seja, todas as transações que já aconteceram lá no Morumbi com essa nova que a gente acabou de acontecer, tá? O que vai acontecer? Primeiro, se eu quiser fraudar uma transação, ou seja, falar que eu transferi mais do que um Bitcoin para você, eu vou ter que convencer metade do estádio, mais uma pessoa, de que eu fiz essa transação, certo? Sim. O que é muito difícil de acontecer, né? Dependendo de quantas pessoas tem. Se a gente tem 2 pessoas lá, é fácil, né? Só eu convencer... Na verdade, eu tenho que convencer as 2, né? Mas se eu tiver 3 pessoas, eu só preciso convencer 2. Então, quanto mais pessoas a gente tem lá minerando, melhor pra gente, né? Mais pessoas a gente tem validando, melhor pra gente. Então, o que a gente faz? Vamos começar, como é que a gente faz para lotar o Morumbi? Vamos dar, sei lá, R$10 para todo mundo que vier aqui. Com R$10 veio 10 pessoas olhar a nossa transação. Putz, não é suficiente para eu ficar confortável. Vamos pagar um pouquinho mais. R$100 vai ter um monte de gente. Beleza. Então, cada um vai ganhar R$100. Só que quem que vai lá, a gente vai lá, alguém vai ter que juntar com a transação de ontem, né, do Morumbi. Lembra que eu falei? Quem subir aqui e anotar isso aqui pra gente, vai ganhar R$100 mil, certo? Todo mundo vai querer subir, certo? Que foi o que o Orlando falou. Antes as pessoas ganhavam 50 bitcoins, 25 Sim. bitcoins, o bitcoin valendo muito, todo mundo vai querer minerar. Então como é que a gente decide uma pessoa para fazer isso? Vamos distribuir uma prova, né, de matemática para todo mundo aqui no estádio. Quem for o primeiro a resolver, pode subir aqui e anotar. Beleza. A prova é o seguinte, eu estou pensando num número entre 1 a 1 milhão, tá? Você pode chutar quantas vezes você quiser até você acertar. Daí o pessoal vai começar a berrar, né? Sim, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tipo assim, quem tiver o maior número de chutes por segundo, tecnicamente tem maior chance de acertar, certo? Ou seja, o que eu tô medindo ali? Quem que tá tendo o maior esforço para tentar acertar o meu número? Quem tiver o maior esforço vai poder subir lá e ganhar a recompensa por isso. No caso do Bitcoin, quanto mais esforços, quanto mais chutes por segundo você tem, é o que o Orlando falou de hash rate, certo? Sim. Quanto mais pessoas tem lá tentando acertar, mais difícil vai ser você... Lembrando que é a máquina que, né? É a máquina que está fazendo isso. Isso, você vai colocar vários computadores e ficar chutando lá números aleatórios até você conseguir, certo? Quanto mais computadores você tem, mais difícil é de você acertar. Ou seja, quanto maior a recompensa, maior o número de pessoas tentando acertar e mais difícil de eu fraudar a transação, porque vai ter mais pessoas ali no Morumbi, certo? Então, assim, quando o Orlando fala, hoje a hash rate ela tá muito acima do normal. Por quê? Hoje a recompensa está em 6,25 bitcoins. Se um bitcoin tá mais ou menos $200 mil, $200 mil, a recompensa já é muito grande, ou seja, vai ter muita gente ali no Morumbi tentando acertar. Então, eu não vou conseguir... enquanto lá eu posso abrir meu notebook e tentar acertar lá o número. Meu notebook ele não vai ser forte o suficiente comparado com, por exemplo, sei lá, o computador que a Microsoft vai estar tentando
acertar esse número. Ele vai ter muito mais chutes por segundo do que eu. Por isso que isso, no Bitcoin, acaba virando uma economia de escala, né? Porque muitas pessoas vão se especializar em apenas chutar números lá para você acertar e ganhar a recompensa do Bitcoin, enquanto eu, ali como pessoa física, não vou conseguir abrir o meu computador lá e fazer isso daí. Só que o que o Orlando falou que talvez não seja tão interessante se você conseguir em um outro ativo menor. Porque se eu conseguir num ativo menor, com menor hash rate, né, com menor chute por segundo, significa que tem poucas pessoas tentando. Se tem poucas pessoas tentando, significa que tem poucas pessoas no Morumbi vendo as transações que estão acontecendo. Ou seja, é muito fácil eu convencer mais de metade das pessoas de que aquela transação é falsa. Sim. Entendeu? Ou seja, quanto maior a hash rate, maior a segurança, entre aspas, do ativo, né? Então, acho que isso, assim, com uma licença poética enorme, eu tento explicar, assim, a blockchain trazendo mais para um mundo real. Acho que foi bom, né? Perfeito. Não, mas ajudou.